O terceiro atributo sobre os atributos morais de Deus é a bondade, o amor de Deus. A bondade e o amor, eles são intercambiáveis, né, na Bíblia. Às vezes a verdade é representada em termos de bondade de Deus e às vezes em termos de amor de Deus. E os mesmos pontos são abarcados por ambos, tá? Então a bondade de Deus é aquela perfeição de Deus que o induz a tratar generosamente e de uma maneira benevolente a todas as suas criaturas. Disse Paulo: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, Romanos 11, 22. O Senhor é bom para com todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras, Salmo 145, 9. O amor de Deus é aquele atributo em que Deus, pelo qual ele é eternamente movido a comunicar-se a outrem. Então esse amor exige comunicação com o outro. A Escritura faz essa plena evidência, mostra essa plena evidência em que o amor de Deus é algo que se comunica. Deus é eterno, portanto o amor de Deus é eterno. Então o próprio fato de Deus ser amor, e em certo sentido prova a trindade. Então primeiro, o amor, o Deus cristão, ele ama. Por quê? Porque o amor está na trindade. Deus se comunicava, o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, se comunicava na trindade. Então o amor é entre as pessoas, né, da trindade. É por isso que Deus quer que você se comunique com Ele. E Ele se comunica com você. Por quê? Porque Ele ama, né? Os deuses que os povos criam, quando diz único, eles não têm o amor. O amor, Deus é amor. Então por quê? Porque esse amor está na trindade. Nós não vamos falar mais sobre a trindade aqui, mas nós vamos falar futuramente, tá certo? Então como, pois, se revelam as manifestações dessa qualidade da bondade ou do amor de Deus? Como se revela? Primeiramente, Deus manifesta a bondade e seu amor para com as suas criaturas em geral, né? Deus abençoa a todos, não só aqueles que creem nele, mas aqueles que não creem. Mateus 5,45 diz assim: para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, porque ele faz o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos, tá? Então Deus é bondoso e se manifesta a todas as suas criaturas. Mateus 6,26, que ele alimenta as aves do céu, faz parte da sua bondade e do seu amor. Atos 14,17, nós encontramos Paulo em Listra, que ele diz: não se deixou a si mesmo sem testemunho. Então Deus abençoou os povos com chuva, na plantação, com saúde, com desenvolvimento. Foi Deus que abençoou, porque Ele é bom, mesmo que essas pessoas não o buscassem. Dando-vos chuvas, os tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Então, tudo é resultado da manifestação da bondade de Deus. Mesmo quando os homens e as mulheres esquecem dele, se afastam dele, do conhecimento que tem dele, Deus continua a ser bom. Segundo, a segunda forma pela qual a bondade e o amor de Deus se manifesta é por meio do que a Bíblia chama de graça de Deus, né? Então essa graça é a bondade ou o amor de Deus para com aqueles que nada fazem, absolutamente por merecê-lo. E a imerecida bondade ou amor de Deus para com aqueles que se privaram de toda a reivindicação em relação a Deus e ao seu amor, os quais merecem juízo e condenação. Então nós merecemos isso, mas Ele nos concede graça. Terceiro, o próximo elemento dessa manifestação da bondade e do amor de Deus é a sua misericórdia. Então o que é misericórdia? Ela pode ser definida como bondade e amor de Deus para com os que vivem, né, em miséria ou aflição, resultante dos seus pecados, sem levar em conta os seus méritos, né? Então Deus age com o pecador, com graça e misericórdia. O Salmo 103 contém algumas afirmações gloriosas sobre essa misericórdia.
Em Lucas 1,54 nós temos assim: auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Nos versos 77 e 78, resistam. Ele é enviado para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. E vocês se depararão constantemente com as misericórdias do Senhor nas epístolas do Novo Testamento. Paulo diz logo: pois compadece de quem quer, endurece a quem quer. Romanos 9, 18. E ainda, podemos falar sobre a bondade e o amor de Deus, mostrando a sua paciência e a sua longanimidade. Nenhum de nós estaria aqui hoje, nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa manhã, se não fosse pela misericórdia. Se Deus não fosse longânimo, paciente com você e comigo, nós já teríamos morrido. Nós já teríamos sido jogados no abismo. Mas Ele é longânimo. Isso é uma faceta, mostra uma faceta do seu amor. Ele é longânimo, né? O que significa isso? Ele suporta o obstinado e o mal. Ele suporta. Ele demonstra tolerância para com os pecadores, que a despeito de todos os seus benefícios e misericórdia, ainda são contra ele. Ele é paciente. Então, Paulo diz: ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ele diz ainda: e que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu amor, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Então, meu irmão, meu amigo, Deus é amor, é bondoso, é longânimo, tem paciência com você. Então, Ele tem dado para você tempo para você se arrepender e confiar nele.